Neste curso eu prometi que a gente ia aprender juntos a montar uma tábua perfeita, com diferentes tipos de queijos e charcutaria, com frutas e geleias e tudo isso harmonizado com vinhos. Estamos quase lá. Eu digo quase porque ainda faltam os finalmentes, aqueles detalhes que fazem a diferença na hora de servir suas convidadas e convidados. E eu também quero saber. Estela, eu vou preparar minha recepção. Com a primeira coisa que a gente tem que fazer. Bom, vamos lá. A primeira coisa é você decidir o que você vai servir para os seus convidados. E você pode começar escolhendo pelo vinho, então você pode decidir primeiro o vinho que você vai servir e com base nesse vinho você decide as demais coisas, qual vai ser a taça que você vai usar, qual prato que você vai servir com base no seu vinho. Ou você pode fazer a via contrária. Então você quer receber o pessoal e você tem um prato específico na cabeça que você quer fazer. Então aí, com base nesse prato, você vai pensar as outras coisas. Ah, qual o vinho que vai combinar com esse prato? Tá, vou servir, por exemplo, um petisco, eu quero um vinho leve, e então você vai decidir com base no prato primeiro. Você tem essas duas alternativas. E você colocaria o vinho para gelar antes? Quanto tempo antes? Vamos lá, eu acho que é legal você vai começar a preparar as coisas, então já escolheu o seu vinho, né? Então, qualquer que seja a via, decidiu o vinho, já coloca ele para gelar, para garantir que ele vá chegar na temperatura correta a tempo dos seus convidados chegarem e tá tudo certo. Então já deixa ele gelando. Se o vinho gelar mais tempo do que o necessário, não tem problema. Tá? E aí, vou deixar quanto tempo gelando, vai demorar. É melhor que você já coloque o vinho mais cedo para gelar, porque se ele tá muito gelado, se ele tiver muito gelado, vamos supor no caso de um tinto que você colocou muito cedo lá e você foi fazendo as outras coisas, quando você tirou, nossa, o tinto tá muito gelado. Não tem problema, porque você vai deixá-lo ali no ambiente e ele vai ganhando temperatura de novo. Qual que é o problema? Se você esquecer de colocar, aí seus convidados chegaram e aí a bebida não tá gelada, assim, problema? Não tem. Você consegue resolver isso de outras formas. Mas vai demorar um pouquinho mais para você gelar a sua bebida, você vai precisar de um baldinho de gelo, alguma coisa assim. Então, para começar, para garantir que você não vai precisar de mais coisas, já coloca o vinho para gelar que vai ser sucesso. E tem uma preferência colocar no congelador ou na geladeira? Aí vai depender um pouco de como está o seu cronograma. Se você tem mais tempo, você vai receber seus convidados à noite, por exemplo, à tarde você já está com o vinho separado, você pode colocar na geladeira sem problema nenhum, porque ele vai gelando ali devagar e ele vai chegar na temperatura certa sem problemas. Se você, de repente, precisou comprar o vinho, preciso comprar o vinho agora, deixei tudo pronto, ficou faltando vinho, você foi lá, comprou, chegou, a garrafa está quente, já eles vão chegar, o que eu vou fazer? Você pode colocar no congelador, né, que aí vai ser mais rápido. Ou, se precisar, o baldinho de gelo é uma ótima opção também. Você vai colocar ali a mesma quantidade de gelo e água, importante ter água no balde. A água é um condutor térmico, então vai ajudar a resfriar mais rápido. Coloca a sua garrafa ali, vai girando, tá no baldinho, vai girando a garrafa assim, né, para ir gelando igual. Uniforme. Isso, por igual. Estela, quanto ao equipamento, eu sei que existem taças para vinho tinto e taças para vinho branco. Explica pra gente essa diferença. Vamos lá, a gente tem taça para branco, tinto, tem taça para espumante também. E a diferença é que a taça para vinho branco, ela vai ser menor que a taça para vinho tinto, né? Então a gente tem uma diferença de tamanho aqui. E as taças de espumante normalmente vão ser mais alongadas. A de espumante é mais alongada principalmente por conta da borbulha, para a gente ver a perlagem subindo. Existe uma diferença, existe um porquê, na verdade, de tamanho, né, do branco ser menor do que do tinto, que as taças de vinho branco vão ser menor para você servir uma quantidade menor e a bebida permanecer gelada por mais tempo. Então, os vinhos brancos são sempre servidos numa temperatura mais fresca, a gente está falando ali de 8 a 12 graus, dependendo do vinho. E se você serve numa taça muito grande, você vai ter uma quantidade maior de vinho ali perdendo temperatura, né? Ganhando, na verdade, ficando mais quente. E quando você tem uma taça menor, isso acontece de forma mais lenta.
E as taças de vinho tinto, elas acabam sendo maiores para que você possa aerar mais o vinho. Então, quando a gente gira, né, a gente pega lá e vai girar para sentir os aromas, aqui a gente tem uma superfície maior para poder fazer esse movimento. Nos brancos a gente também vai fazer esse giro da taça, mas nos tintos a gente precisa dessa superfície mais ampla. E cada tipo de vinho tinto pede uma taça diferente? Porque tem diferença também entre as taças de vinho tinto, não tem? Temos diferença, inclusive eu vou pegar uma outra taça aqui pra gente poder comparar, né? Então aqui, ó, a gente tem 2 taças de vinho tinto. Essa aqui, você pode ver que ela tem a base, o bojo mais largo, e ela estreita um pouco mais em cima. Isso porque você tem uma superfície larga aqui para você girar e liberar os aromas, e aqui, quando ela estreita, esses aromas ficam concentrados. Então, esse tipo de taça, normalmente chamado de Borgonha, são para vinhos mais leves, como os feitos com a Pinot Noir, com aromas mais delicados, porque aí você tem essa concentração. São aromas delicados, então você fecha aqui a boca da taça para que eles fiquem concentradinhos e você consiga perceber de forma mais clara. Essas taças assim, né, onde a boca acompanha a circunferência do bojo aqui, você pode ter dessas mais largas também, mas essa é a diferença, né? Essa aqui vai acompanhar e essa aqui vai ficar estreita. A gente chama de modelo Bordeaux, e aí muda o estilo de vinho, porque vão ser vinhos mais potentes, com aromas mais intensos, um nível alcoólico maior também. Então você vai girar seu vinho aqui, mas você não precisa ter essa concentração aqui, até porque é isso, eles são mais intensos, são vinhos mais potentes. Na verdade, você quer que seja um pouco mais aberta para você poder sentir tudo aqui e nada se sobrepor, né? Imagina um vinho muito alcoólico com a taça mais fechadinha, você vai sentir muito mais álcool. Então, existem essas diferenças entre modelos para tinto também. Trocou o vinho, trocou a taça também? Não precisa. Se você tem diferentes estilos de taça, você tem diferentes estilos de vinho e você quer trocar, né? Então você está recebendo o pessoal, você quer fazer ali uma coisa diferente, pode trocar, fica à vontade. Ah, eu só tenho um modelo. Vai no seu modelo mesmo e sem problema nenhum. E o espumante, ele tem que ser servido na taça flute necessariamente? Não necessariamente. Aqui, por exemplo, a gente não tem a taça flute. Eu vou pegar para a gente poder comparar. Ó, a taça flute é essa flute de flauta, né? Ela é comprida assim e como eu comentei, a de espumante costuma ser mais elevada para você poder olhar a perlagem. Então, quando a gente serve, a gente vê que a perlagem vai subindo, é bonito. Mas se você não tem essa, que é o modelo mais comum, né, o mais procurado para espumante, mais clássico, exatamente. Não tem problema nenhum. Existem, inclusive, outros modelos de taça de espumante. Esse também é? Exatamente, essa é uma taça de espumante. Se a gente repara, esse aqui é um conjunto, né? Então, essa é espumante, essa é de branco, essa é de tinto, todas no mesmo modelo aqui. Existem diferentes modelos, mas se eu não tenho taça de espumante, eu tenho um único modelo de taça na minha casa. E agora? Posso usar? Pode usar, você pode inclusive usar uma taça como essa para tomar o seu espumante, não tem problema. O que vai mudar é que nessa taça aqui, a gente tem uma dificuldade de perceber aromas. Porque lembra que eu falei das outras de superfície para girar o vinho? Essa aqui você não gira. Você vai colocar mais líquido, né? Então você vai servir um pouco mais. Mas mesmo que você sirva pouco, você não tem essa superfície para fazer a aeração. Então você não vai perceber tanto os aromas assim. Em taças mais abertas, você consegue fazer a aeração do espumante também e você vai perceber melhor os aromas que ele tem. O que vai mudar é a questão da perlagem. Aqui você tem as bolhas, né? A perlagem são as bolhas mais preservadas, enquanto que aqui, por ficar girando também, você está fazendo com que elas se dispersem. E aí pode ser uma questão de preferência. Ah, eu quero, para minha recepção, colocar na taça clássica, porque vai estar um visual, uma estética melhor, tudo bem. Eu quero fazer uma experiência com os meus convidados e
eu quero que eles sintam os aromas do espumante que eu trouxe, eu vou servir nessa aqui mesmo. Tudo bem, sem problemas. Faz de conta que eu não tenho nenhuma taça em casa. Qual seria a taça básica pra gente ter em casa? Tipo, você não tem nada, você vai comprar uma, você não tem, o que eu compro? Esse aqui é o modelo mais clássico de taça, né? E vão ter diferentes tamanhos, então tem algumas com 450 ml, tem outras que são maiores, 560, mas esse aqui é o modelo mais clássico, mais fácil de encontrar e você pode tomar branco, tinto e até o seu espumante nela também. Ótimo! E a temperatura ideal? Você falou um pouquinho, mas existe uma temperatura ideal para vinho tinto, vinho branco, espumante? Tem uma temperatura para cada um. E aí, se você for servir vários vinhos, né? Então você vai ter um trabalhinho ali de esse aqui eu vou servir mais fresco. Então, brancos são sempre mais frescos, 8 a 10 graus. Aí você pode ter uma diferenciação de corpo, estilo do vinho. Se eu tenho um branco mais leve, eu vou servir ele um pouco mais fresco. Então, mais próximo desse 8. Se eu tenho um branco mais encorpado, eu vou deixar ele ali mais próximo do 12 graus, para eu poder... São tudo questão de sensações de aromas e sabores. Rosés ficam numa temperatura próxima da dos brancos, mais frescos, e tintos são servidos numa temperatura mais elevada, que varia ali de 15 a 18 graus. E aí é a mesma coisa, para tintos mais leves você pode servir eles um pouco mais frescos, para tintos mais encorpados, que de repente tenham passagem por madeira, alguma coisa assim, você pode servir mais próximo ali dos 18. Os espumantes ficam ali junto com os brancos e rosés, numa temperatura mais fresca, até um pouco mais geladinhos, entre 6 e 10 graus. Às vezes a gente não tem como medir essa temperatura em casa, né? Então eu imagino que seja... Os brancos mais frescos, os rosés também, e a gente vai meio que na sensação, né, talvez. Super, é super. Tem gente que prefere até o vinho tinto sem gelar. Tem gente que prefere sem gelar. Não sei se você já ouviu falar de servir na temperatura ambiente. Sim. O problema da temperatura ambiente é que ambiente que eu tô. Se eu tô num lugar mais frio, ou é inverno e tá 12 graus, seu vinho vai estar então a 12 graus. Mas se eu tô numa região quente, ou se eu tô no meio do verão e tá 35 graus e eu servir essa bebida na temperatura ambiente, ela vai estar 35 graus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então por isso que tem essa faixa de temperatura, né? Por quê? Porque tá calor, eu vou tomar um tinto, eu posso pegar e resfriar um pouco. Até a gente falou bastante de questão de sensação, de aromas. Se eu pegar um vinho muito quente, eu só vou sentir álcool. Eu não vou sentir toda a diversidade que ele tem. A mesma coisa, se ele esfriar muito, eu não vou sentir praticamente nada, né? Uma coisa muito gelada, assim, meio que anestesia a boca da gente. Então, por isso que tem essas faixas. Mas como você falou, como que eu vou medir? Sim, como? Existe termômetro, então se você quiser ter termômetro, fica à vontade. Colocar no balde de gelo, de repente, tentar experienciar ali, ver se dá certo. É que ali você vai sentir mais a temperatura da água mesmo, né? Mas é tátil, é sensibilidade. Você vai pegar, você vai ver que tá mais gelado, esse aqui tá muito frio. Não precisa, se você não quiser, ter o acessório. Pode ir indo na sensação, assim. Ou você pode pensar em tempo de geladeira. Eu vou deixar o branco 1 hora na geladeira. Eu vou deixar o tinto 30 minutinhos. Isso é mais fácil para o nosso entendimento. E para abrir o vinho tinto, existe um saca-rolho ideal? Como é que é? Tintos brancos e rosés, a gente pode dividir por tipo de fechamento, então, para facilitar. Porque existem alguns vinhos agora que a gente só... Isso, exatamente. Gira e já abre, mas os que tem, os tradicionais com rolha. Os com rolha, a gente vai precisar do saca-rolhas, o de rosca é só girar e tá tudo certo. E tem o modelo de saca-rolhas que é o mais prático, na minha opinião, que a gente chama de saca-rolha do sommelier, do garçom, que é o de 2 estágios. Então eu vou abrir ele aqui, ó. Todo, para você ver. Ele tem a faquinha, né? Você vai abrindo por partes, ele vai ter a faquinha, que é para você cortar a cápsula aqui. Ele tem o espiral para você colocar na rolha. E aí, por que 2 estágios? Porque aqui ele vai ter, né? Um primeiro estágio e um segundo estágio.
Existem alguns que tem um só, mas esse de 2 é muito prático. E aí eu vou abrir a garrafa aqui e a gente vai ver por que ele é tão prático Vamos assim. ver. Vamos lá. Então, tirei a faquinha, eu vou cortar. A dica é sempre cortar nessa parte de baixo aqui, né? Eu só preciso tirar essa bordinha, porque eu já vi gente tirar essa parte toda. Pegar e tirar tudo. Pode. Escolha. Pode, é uma questão de escolha. Se você quiser manter um pouco da formalidade do serviço na hora de abrir, aí você tira, só corta. E sempre nessa segunda dobrinha aqui. Pra quê? Por que eu não posso cortar aqui em cima? Você pode, mas você vai deixar um pedaço da cápsula muito perto de onde o vinho vai sair. Então ele pode escorrer por aqui, alguma coisa assim. Então sempre no de baixo. Então vamos na prática. Vamos na prática. Apoiou a garrafa, vai passar ela em volta da garrafa inteira. Aí da forma que for melhor para você. Se você quiser ir girando a garrafa, né? E agora que vai eu na faço? habilidade manual de Pode cada ir um. girando, exatamente. Depois que você passou em volta aqui de tudo, você vai fazer um corte dessa marca para cima. E você pode puxar com a mão ou você pode usar a faquinha mesmo para Olha tirar. que rápido, acho que eu demorava restante. muito tempo para abrir uma garrafa. Agora já sei que vai ser rápido. Tirou a cápsula, você abre o saca-rolhas. Terminou de tirar aqui, você abre o saca-rolhas, né, para espiral aqui. E a dica aqui é você colocá-lo inclinado. A pontinha tá mais para fora assim, então você vai colocar ele inclinado aqui assim mesmo, meio deitado. E só de você fazer o movimento para levantá-lo, ele já vai encaixar e entrar. Então colocou ele inclinado aqui, girou. E aí aqui agora não precisa fazer força. Ele vai só ir girando, ele vai descendo, tranquilo. Chegou aqui, ó, tem uma voltinha dele para fora ainda, sobrando. Pode deixar, não precisa colocar tudo, até para ele não furar a sua rolha do outro lado e cair pedacinho no seu vinho. Então chegou aqui, você vai abaixar essa parte num primeiro estágio, certo? Vai segurar aqui e você vai levantar essa alavanca, não precisa fazer força, só você levantar aqui, ela já vai puxar a rolha. Aqui é o limite. Quase lá. Se eu forçar daqui, posso quebrar a rolha. Então, subir, esse é o limite, não tem problema. Puxo aqui o segundo para cima, apoio novamente e termino de subir. E aí, a rolha saiu. Aqueles que têm somente uma fase, eles já vão direto, né? Dependendo do tamanho da rolha, você pode ter uma dificuldade, você pode fazer ter uma que colocar forcinha ainda para tirar. Exatamente. Então, por isso que esse modelo de saca-rolha é o ideal. Você vai abrir qualquer tipo de garrafa tranquilamente. E a rolha ficou intacta. Sem problemas, rolha intacta, é isso. Para quem gosta de guardar rolha, ela saiu perfeita. Perfeita. Agora me conta como servir na taça. Como servir? A gente tem corta-gotas, que pode ser um acessório que você vai colocar aqui para não sujar a garrafa, tá? Então, como o nome diz, ele só vai impedir que fique pingando, por isso um corta-gotas. Não tenho corta-gotas, o que eu faço? Eu não quero manchar meu rótulo. Então, vamos lá. Você vai servir o vinho devagar, para não chegar em tudo. Ansiosa. E a dica é, a hora que você for parar de servir, você vai girar a garrafa para você controlar ali essas gotículas que estão caindo. Então, vou servir aqui, ó. Quantidade ok. Fui girando. Pronto. Olha, Não escorreu no meu rótulo. Tá lindo, perfeito, maravilhoso. O como servir também, quantidade. Não... Já ia fazer essa pergunta. Eu vi que você colocou um pouquinho. Um pouquinho. Por que eu não vou encher essa taça? Porque é a questão que a gente falou de ter aqui a superfície para poder... Tem que ter espaço. Girar. Né? Tem que ter espaço. Tem que ter espaço. E se eu encho demais, a taça fica pesada e eu não consigo girar. E se eu conseguir a proeza de girar, vai cair vinho para tudo quanto lado. Para o vinho branco seria parecido ou eu colocaria um pouquinho mais? Para o vinho branco é parecido, a medida que a gente costuma ter é justamente essa borda aqui, né? O bojo. Então eu vou servir até a altura do bojo. É uma quantidade boa que você vai ter vinho suficiente na taça, você vai conseguir girar e você vai ter uma experiência legal.
Para essa aqui, a mesma coisa. Então eu vejo qual que é a parte mais larga aqui, né? Mais ou menos aqui assim, eu vou servir até aqui. Na do branco, a mesma coisa. A diferença é que o branco acaba sendo um pouco menos porque a taça é menor. E o decanter, o famoso decanter, todo vinho tem que ser decantado? Não. Vamos saber que eu não tenho decanter em casa. Não tem problema, não precisa. O decanter, ele serve para quê? Decantar. O que é decantar? Descansar? Decantar, o sentido ali de decantar é separar sólidos e líquidos. Isso é decantar. Então, para que serve? Quando eu tenho um vinho muito velho, que criou sedimento no fundo da garrafa, ou no caso, se eu tiver um vinho não filtrado, uma característica do produto ali, então ele também vai ter sedimento, né? Eu vou decantar. Aí eu vou deixar a garrafa ali parada um tempo para que esses sedimentos se assentem no fundo e vou transferindo o vinho para o decanter, justamente para deixar esse sedimento para trás. Então isso que é decantar. E o que é aerar o vinho? Todo vinho precisa ser aerado? Ótima pergunta. Aerar, como a própria palavra diz, é você trazer ar ali pro seu vinho, né? E a aeração também pode ser feita no decanter. E parte dessa dúvida de tenho ou não tenho decanter, decanto o meu vinho, é por conta da aeração, na verdade. Então, a principal função do decanter é separar o sedimento, o sólido, do líquido. Essa é a função do decanter. Você também pode usá-lo para aerar. Então, só de você transferir o vinho, aí um vinho sem sedimentos. Então, você não vai precisar se preocupar com a borra, você vai transferir o vinho para o decanter. Essa transferência de recipiente faz com que o vinho já entre em contato com o ar e vá aerando, ele vai oxigenando, né? E o decanter, ele tem uma base, uma boa superfície de contato, então você vai colocar ali, vai mexer e nisso o seu vinho vai entrando cada vez mais em contato com o oxigênio. Nem todo vinho precisa. Se você quiser fazer, você pode, não tem problema nenhum. Se você tem um decanter em casa, na dúvida, se você quiser fazer parte desse processo, pode fazer, coloca sem problema. dentro. E existe um bico aerador? Existe, então, eu não quero ter o decanter, é muito grande, mas eu queria. Você pode comprar, é um acessório que você vai colocar direto na boca da garrafa, e aí, conforme você vai servindo o vinho, ele vai passando ali dentro de um mecanismo e que já vai aerando e pronto. Aí cai na taça, já tá feito. Tem algum vinho que eu preciso abrir com antecedência, fazer esse processo de aerar, de decantar? Tem alguns vinhos que é interessante esse processo de aeração com antecedência, né? E isso por quê? É para abrir aromas e sabores. Então, como que eu vou saber como que eu faço isso? Tá fechado? Não tá? Você vai ter que testar. Então, você abre a sua garrafa, coloca um pouquinho na taça, você vai sentir ali. E exatamente, isso já é aerar, né? Eu já tô aerando o vinho aqui. Só que se eu coloquei no nariz, não tô sentindo muitos aromas, eu tô achando que esse vinho a gente chama de fechado, né? Eu posso colocar no decanter, então eu vou colocar ali, porque aí ele vai ter uma exposição maior ao oxigênio e esses aromas vão se abrir. Então você pode fazer isso com uma antecedência dos convidados, ver a provinha ali, esse aqui eu preciso deixar um tempinho respirando, eu coloco ali. Não precisa, não tem problema. Abrir a garrafa de vinho e servir. Coloca a rolha de volta? Não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Eu sei que às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu tirei uma quantidade de vinho da garrafa e esse meu vinho agora está em contato com o oxigênio, está perdendo. Mas se a gente for ver, o tamanho da abertura da garrafa aqui é muito pequenininho. Então não precisa se preocupar enquanto você está ali servindo em manter essa garrafa sempre fechada. Pode deixar assim, e aí vão se servindo, isso é tranquilo, não precisa mesmo. Mas aí a festa acabou e sobrou vinho e a garrafa estava aberta. Como eu faço? Eu tampo, refrigero? Quanto tempo dura? Aí você vai tampar, porque você vai guardar, né? Então você vai tampar um para não vazar, outro para não entrar nada no seu vinho, e você vai guardar dentro da geladeira. Depois de aberto, você vai guardar dentro da geladeira. E aí na geladeira a gente tem diversos alimentos, diversos odores, então a gente vai tapar também para que isso não interfira no vinho. Depois de aberto, colocou na geladeira,
3 dias. A média é 3 dias. Branco, tinto, rosé, 3 dias. Existem alguns vinhos que vão durar um pouco mais, que são os vinhos fortificados, né, vinho do Porto. Eles vão durar mais. Mas para todos esses outros estilos que a gente chama de vinho tranquilo, 3 dias na geladeira. E a gente sente a mudança quando passa desses 3 dias. O aroma fica diferente, o gosto diferente. Existe uma teoria de que eu posso congelar esse vinho que passou do tempo para usar para receitas, é verdade? Você pode congelar, não tem problema, porque tem vinho, líquido tem água também, então você vai congelar e depois você pode descongelar, pode usar na receita, fica livre. Mesmo que passe desse tempo. Mesmo que passe desse tempo. 10 dias na geladeira, eu consigo fazer um risoto. Consegue. E tem alguma dica para abrir o espumante? O espumante. O espumante. O famoso, eu sei que algumas pessoas falam que tem que fazer um barulhinho, né, para ter certeza de que tem as bolinhas lá dentro. Tem que fazer? É obrigatório ter esse barulhinho? Nada é obrigatório. Ou espumar mesmo, naquela coisa do Feliz Ano Novo, né? De que transborda. Derramar. Precisa disso mesmo? Não precisa. E na verdade, assim, se você está recebendo as pessoas na sua casa, você quer consumir esse espumante, você não quer derramá-lo, então você não quer que ele transporte. Então você vai mostrar pra gente como abrir essa garrafa com Eu classe. vou mostrar como que a gente abre uma garrafa e de forma segura também, porque a gente sempre esquece, é espumante, tem gás, tem pressão dentro dessa garrafa, e aí essa coisa de soltar a rolha assim, isso é perigoso, essa rolha sai com uma pressão, com uma velocidade muito alta, se acertar alguém pode machucar. Então, a gente tem uma forma segura de abrir. Aí a questão de fazer barulho ou não, fica a critério de cada um no sentido de tô festejando, eu quero que faça esse barulho. Inclusive tem algumas lendas que dizem que essa tradição veio da questão do barulho espantar os maus agouros e por isso no ano novo a gente estoura assim, né? Então sai tudo que é ruim com o barulho. Você pode, não tem problema nenhum. No serviço formal, dentro de um restaurante, alguma coisa do tipo, a ideia é evitar, a ideia é que não faça barulho. E isso não quer dizer que esse produto não tem gás. É só a forma de abrir, a gente vai ver aqui, a gente vai controlando a pressão, você pode abrir sem fazer barulho. Se eu sacudir muito, provavelmente esse barulho e essa explosão vai ser maior. Vai, e aí se você sacudir, você vai perder bebida também, porque a hora que vai sair com tudo a rolha dali e você vai perder líquido. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. A maioria dos espumantes tem aqui já uma divisãozinha que você pode puxar direto aqui. Se você quiser garantir que vai sair certinho, você pode usar só a faquinha do saca-rolha para reforçar esse cortezinho de baixo aqui. Então você dá uma passadinha nele aqui. O mesmo processo do vinho tinto. O mesmo processo ao redor da garrafa. Só para garantir que vai sair certinho, mas pode puxar direto já aqui assim. Tirou a cápsula, aí a gente tem esse araminho aqui que a gente chama de gaiola, né? Então, agora, momento de segurança. Vou tirar essa gaiola porque é ela que tá mantendo essa rolha aqui. A partir do momento que eu tiro ela, essa rolha tá livre e dependendo da temperatura que tá teu espumante, se estiver um pouco mais quente, se você agitou um pouco a garrafa, a rolha pode sair sozinha, sem direção, então... Vai começar a soltar a rolha, a gente coloca o polegar em cima aqui, soltar a gaiola e não tira. E aí a gente vai soltando a gaiolinha. Pronto, abriu aqui. A gente não vai soltar mais, vai ficar aqui. Então vai abrir com a gaiola. Vou segurar aqui e a mão de cima eu vou controlar a pressão com que essa rolha tá saindo. E a mão de baixo eu vou girando para ajudar essa rolha a sair. Isso. Então, eu vou girando com a mão de baixo, ó, ela já tá levantando sozinha. E aqui eu tô segurando, eu não preciso nem mais girar embaixo que ela já tá saindo. Tá muito solta. Se eu quiser acelerar um pouquinho, aí eu vou segurando aqui, eu tô fazendo força agora. Não fez barulho e derramou, que não podia. Feliz Ano Novo! Porque esquentou. Não fez barulho, você abriu de uma forma segura. A rolha tá aqui com a gaiola, não machucou ninguém. Derramou. Por que derramou? Porque o nosso espumante esquentou um pouquinho. Então é justamente isso.
Conforme eu fui abrindo, ela estava saindo bem fácil até, porque por conta da temperatura. Se eu não controlo, ela ia estourar. No caso aqui a gente perdeu um pouquinho, não era a intenção, mas não tem problema. A gente não perdeu uma grande quantidade, coisa que se a gente tivesse aberto, estourando de forma assim, teria perdido metade muito da garrafa. mais. Exatamente. Mas se quisesse fazer o barulho para celebrar alguma coisa assim, de forma segura, você pode. É isso, você vai controlando a pressão e aí você pode deixar sair com um pouquinho mais de velocidade aqui, que aí vai fazer o estouro, você vai celebrar e a rolha tá segura na sua mão. E se ela não fizer esse barulhinho, quer dizer que ela tá sem gás algum? Não, de forma alguma. É porque é questão de pressão mesmo. Então aqui eu controlei, não fez tanto barulho, fez um tss, pode ser até mais delicado esse barulho. A intenção é quanto mais silencioso, mais classudo. Mas não tem relação com a quantidade de gás do seu produto. E existe uma forma de servir que não saia espuma, que não transborde a espuma na taça? O segredo é servir devagar, né? Então aqui até questão de temperatura também, quanto mais gelado o seu espumante, melhor para você servir, porque não vai fazer tanta espuma assim, mas você servir devagar. Se for uma taça como essa, você pode inclinar um pouquinho a taça e você vai servindo aqui devagarinho, né? Para ele ir escorrendo pela beirada. Vi que encheu já de espuma. Eu vou esperar um pouquinho, exatamente. Quando essa espuma se assentar, eu volto a servir. E vai na paciência. Se eu virar depressa, lógico, vai encher rápido e vai acabar derramando. Então, se assentou, eu volto aqui. E a gente vai esperando. Inclusive, a gente pode até servir nas duas taças pra gente ver... Deixa eu colocar essa aqui. Pedir pra colocar aqui. Isso, pra gente ver a questão da perlagem. Vou ter que esperar. Acontece, vida real. Eu adoro barulhinho. Ó, vamos colocar ali. Deixa eu colocar um pouquinho mais nessa aqui, porque essa aqui a gente costuma servir ela mais cheia. Aí, ó, a gente pode ver, olha a diferença de quantidade de bolha, como a gente consegue ver essas bolhas subindo. E é por isso que a Flute acaba sendo a preferida. É a melhor. Deixa eu dar pra você. Aí, pra gente servir espumante. Ó, tá vendo? Aqui a gente já continua subindo, mas a gente vê menos. Enquanto na outra, a gente vê esse processo muito mais. Depois que abriu a garrafa, não tem como colocar essa rolha de volta, porque Não ela tem, é gordinha, ela expande, né? Ela é grandinha. a partir do momento que a gente tira daqui, ela expande e você não consegue voltar. E como eu faço pra guardar esse espumante aberto? Se você tiver alguma outra rolha que entra, você pode tentar, essa aqui no caso entra, né? Você pode tentar colocar... De vinho tinto. De vinho tinto, de vinho branco. Aí o problema continua tendo pressão na garrafa, ela pode sair. Você pode usar a gaiola aqui no caso para prender essa rolha aqui, para dar uma segurada. Mas existem tampas específicas para isso. Eu dei o caminho assim, e agora é uma emergência. Mas existe uma tampa com pressão e aí ela vai ficar presa aqui. É legal até essa tampa porque ela vai manter melhor as borbulhas do seu espumante. Super seguro para você deixar na geladeira e a mesma coisa, volta para a geladeira também ali. O espumante na verdade dura um pouquinho menos por conta dessa perlagem. Então eu diria 2 dias. No terceiro não significa que ele vai estar ruim, mas ele já vai ter perdido bastante do gás. Entendi. Então, Estela, tudo pronto para a nossa recepção. Existe uma forma de arrumar as taças e as bebidas? Certinho, assim? Se você for usar diversas taças, né, a gente vai começar então com o espumante, a gente vai deixar primeiro a taça de espumante, depois a taça do branco e depois a taça do tinto. Vamos tentar fazer? Então, se a gente for colocar aqui, ó, numa ordem, espumante. eu vou colocar aqui na minha frente, ó, eu sou o convidado, né? Então, pra mim vai estar aqui o espumante, o branco e o tinto, porque eu vou nessa ordem uma também, crescente. né? E aí, isso é até legal, se você realmente for servir mais de um vinho, tomar um cuidado com... Eu vou dos mais leves para os mais pesados, porque se eu fizer o caminho inverso, eu vou matar o meu vinho leve, digamos assim, né? Porque eu já fui no mais pesado, depois eu não vou sentir tanto. Então, por isso que a gente vai de branco para tinto, né? Espumante
branco, rosé, até chegar no tinto. Ou se eu for servir vários tintos, eu vou servir primeiro o tinto mais leve para depois chegar no tinto mais encorpado. Então, acho que nossa tarefa está cumprida até aqui. Tá cumprida. Ótimas dicas, incríveis. Acho que todo mundo vai aproveitar bastante cada dica que você deu preciosa aqui nesse curso. Maravilha. Estela, muito obrigada. Foi um prazer. Eu te encontro na próxima aula aqui na plataforma de cursos livres de autoformação da Taça à Mesa.